Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram-se alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entretanto disse: por que vos alvoroçai e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombravam-se com grande espanto. E mudou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém, irmãos? Amém. Nós temos esta palavra um pouco extensa, mas a palavra do Senhor tem que ser lida, aleluias, para nos alimentar nesta noite. Vamos orar, aleluias. Feche os seus olhos, coloque a palavra do lado, aleluias. Comece a clamar ao Senhor, comece dando glória, glória, glória. Senhor nosso Deus, eterno Pai, ó Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, aqui nós estamos nesta noite, Pai querido, Pai amado, meu Deus, para te glorificar, para te adorar, Senhor. Espírito Santo de Deus, coloca agora uma gota do teu sangue sobre a nossa vida, Pai. Meu Deus, vai operando o teu milagre. Espírito Santo, vai falando, Senhor, com o teu povo. Espírito Santo, nós temos a tua palavra neste momento, Senhor. Começa a fazer um milagre, começa a visitar a nossa casa, começa a visitar a nossa família. Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, visita agora a nossa necessidade, visita agora, Senhor, aquilo que nós precisamos, ó Pai, pois a Tua visita, Senhor, ela é para mudança, ela é para transformação. Espírito Santo de Deus, agora, vai fazer o impossível, vai fazer agora, meu Deus, o impossível acontecer no meio desta casa, no meio desta família, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, opera o milagre, Espírito Santo, opera o milagre nesta noite, Pai. Nós te pedimos, Senhor, somente Tu podes mudar a nossa história neste momento, Espírito Santo. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. E a igreja pode se assentar com as palmas bem alegres para Jesus. Para o louvor, nós vamos louvar, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que toda a igreja, aleluias, feche os seus olhos e deixe Deus falar contigo. Nós já lemos a palavra, nós já oramos, e agora nós vamos louvar mais um pouco. E nós vamos entrar nesta palavra, aleluia. Por isso eu peço que você se concentre, aleluia, na mensagem, se concentre naquilo que Deus está falando contigo, aleluia, porque eu estava aqui nesta quinta-feira, comecei a falar com Deus, comecei a falar com o Espírito Santo, aleluia, e o Senhor me deu esta palavra, aleluia, que ainda não acabou. O Senhor me deu esta palavra que ainda tem vida, aleluias. O Senhor me deu esta palavra que ainda tem um recomeço para a tua história. O Senhor me deu esta palavra, ainda tem resposta do Senhor, aleluias. Louvado seja Deus.
Deus, aleluia, está dizendo esta noite, ainda não acabou, louvado seja o nome do Senhor. E nós lemos esta palavra, que está dizendo, aleluia, sobre duas pessoas, sobre duas histórias, aonde Jesus interveio, aleluia, e a história foi mudada, louvado seja Deus, o recomeço aconteceu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, igreja, aleluia. Então, aleluia, nesta noite, nós vamos adorar ao Senhor, aleluia, glória, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Oh, glória, glória, glória a Deus. Vamos louvar os corinhos. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar e para a sua glória libertar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Se começarmos a orar, esse dentro dele, se começarmos a orar, falaremos línguas, Elias orou, 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 e o fogo desceu, 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 Josué orou, e o sol parou, amém, aleluia. Estamos louvando o Senhor, feche os seus olhos. Aleluia, Jesus.
seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Aleluia, glória, glória a Deus. Amém? Pode bater palma aí forte para Jesus. Aleluia. Deus ele colocou esta palavra, aleluia, louvado seja Deus, para nós meditarmos esta noite. Aqui nós vamos ler, aleluia, que a palavra vai dizer que, aleluia, Jesus, ele estava passando e veio, aleluia, e chegou até ele um dos principais da sinagoga. Ele era um dos chefes principais da sinagoga. Era um homem religioso, um homem importante, aleluias, que conhecia a fé, conhecia a Deus, e que estava ali precisando de um milagre. Estava na sua casa a sua filha enferma, estava na sua casa a sua filha, aleluias, já desenganada, e aquele homem, aleluias, sim, aleluias, precisando de um milagre, ele vai até Jesus, ele vai ao encontro de Jesus, aleluias, e ali ele se prostra, ali, aleluias, Jairo se prostra diante de Jesus, porque naquele momento, aleluias, o seu saber, o seu cargo, aleluias, já não era mais importante, porque já não dava a ele, aleluias, mais aquilo que ele precisava, porque ele precisava de um milagre para a sua filha. Então ele sai e vai ao encontro daquele que pode fazer um milagre, aleluias, louvado seja Deus. Então, aleluias, Jairo se prostra aos pés de Jesus e começa a lhe pedir, aleluias, dizer a ele: olha, minha filha está doente, eu preciso que vá até a minha casa e que imponha as mãos sobre ela para que saia e para que ela viva. Por que, aleluias, que Jairo está dizendo isso? Porque ele sabia que a doença da sua filha era doença para a morte. Por isso que, aleluias, Jairo pede que Jesus vá até, aleluias, a sua casa e que imponha as suas mãos sobre a sua filha para que ela seja curada, para que ela viva, aleluias. Aqui nós vamos ver, aleluias, que a fé de Jairo, aleluias, necessitava que Jesus fosse até o encontro da menina e empunhasse as suas mãos sobre aquela menina, aleluias. E aqui nós vamos ver um outro tipo de fé, logo neste mesmo caminho, aleluias, ia cercando a Jesus uma multidão, ia cercando Jesus uma multidão, aleluias, que queria ver Jesus, que queria tocar em Jesus. E ali, aleluias, naquela multidão, encostando em Jesus, aparece uma mulher. Vai dizer a Bíblia que é uma mulher, aleluias, também, que havia muitos recursos, pois a palavra do Senhor vai dizer, aleluias, que aquela mulher havia perdido tudo, aleluia, despedido tudo que tinha, aleluias, com os médicos. Então nós podemos dizer que esta mulher havia muitos recursos, que ela tentou, aleluias, comprar a sua cura. Ela tentou, aleluias, buscar os melhores médicos para resolver o seu problema. Aquela mulher, aleluia, já havia tentado tudo para resolver o seu problema, mas a palavra vai dizer, aleluia, que aquela mulher há 12 anos havia um fluxo de sangue intenso, aleluia, e ela estava muito debilitada, e ela estava muito fraca por conta desta doença, mas ela, aleluia, quando ela deu oportunidade, quando ela soube que Jesus estava passando, ela não perdeu a oportunidade e foi ao encontro do mestre também, aleluias. Repare que nesta noite nós vamos ter duas histórias se cruzando, e as duas histórias, aleluia, saíram de onde estavam e foi ao encontro do mestre, aleluias. Foram ao encontro
encontro de Jesus. E eu quero dizer para você esta noite: você saiu da sua casa, você saiu do seu lar esta noite e veio ao encontro do Mestre, e veio ao encontro de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E eu tenho uma coisa para te dizer: Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Jesus, aleluia, quando Ele tem um encontro, aleluia, Ele muda a história, Ele transforma os caminhos. E nós vamos ver esta palavra, aleluia, está dizendo que Jesus, aleluia, encontrou a Jairo, ele se prostrou a ele, aleluia, e está indo a caminho da casa de Jairo, quando de repente aquela multidão vai chegando próxima, aleluia, vai cercando, e uma mulher, ela se enfia no meio daquela multidão e toca nas vestes de Jesus, porque, aleluia, vai dizer o verso 28, no seu pensamento ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Aleluia! Aleluia! O que quer dizer esta palavra? Esta mulher, aleluia, tinha um nível de fé. Ela, aleluia, já tinha procurado todo, aleluia, aquilo que ela podia na medicina, e não havia achado a cura. Aleluia, então aquela mulher só estava por um milagre. E aleluia, e ela, por estar somente por um milagre, entendia, aleluia, que para ser milagre, para curar ela, aleluia, se ela tocasse nas vestes de Jesus, ou se Jesus colocasse as mãos sobre ela, ela seria curada da mesma maneira, porque o milagre que ela precisava era milagre, e milagre não se explica, aleluia, milagre se vive, milagre se crê, milagre se acredita. E aquela mulher naquele momento acreditou que somente se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela sairia curada. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluias. Nesta noite, Jesus está perguntando a você: como está a sua fé? Como você saiu de casa? Aleluia, como você veio? Qual é a sua expectativa para o encontro com o Mestre? Repare que esses dois, quando chegaram ao encontro do Mestre, eles estavam precisando de uma cura. Jairo precisava de um milagre para a sua filha, e aquela mulher no fluxo de sangue precisava de uma cura para si. Os dois saíram da onde estavam e foram ao encontro do Mestre. Mas os dois sabiam que quando tivesse aquele encontro com Jesus, ele era o único que podia mudar a sua história. Ele era o único que podia trazer saúde para a sua filha. Ele era o único que podia curar aquela mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue. Por isso eu quero dizer para você esta noite: Jesus, ele é o único que pode mudar a sua história nesta noite. Aleluia, eu não sei como você chegou aqui, o que você precisa, aleluia, aleluia, ao encontro do Mestre, o que você precisa na sua casa, o que você precisa no seu casamento, o que você precisa no meio da sua família. Mas de uma coisa eu sei: Jesus é o único que pode mudar a sua história. Aleluia, louvado seja Deus. Então, aleluia, aquela mulher toca nas vestes de Jesus. Aleluia, e quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus vai dizer, ele para tudo, ele vai dizer: de mim saiu virtude, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E repare que os seus discípulos começaram a de uma forma querer murmurar, dizer: mestre, como tu pode dizer que alguém te tocou? A multidão está te tocando, a multidão te aperta. Mas o que aquela multidão, aleluia, estava apertando Jesus, mas não tinha um propósito. Eles estavam em volta de Jesus, mas ali não estavam crendo que Jesus podia mudar a história. E quando aquela mulher tocou nas suas vestes de Jesus, saiu virtude, porque aquela mulher foi curada.
aleluia, aquela mulher, ela provocou o seu milagre. Aleluia, se ela não ficou, aleluia, saiu ali e ficou, olha, a multidão está muito grande, eu não vou enfrentar esta multidão, eu vou ficar aqui mesmo. Não, aquela mulher, ela teve um propósito, ela entrou no meio daquela multidão, aleluia, ela foi ali para provocar o seu milagre, porque ela sabia que o milagre dela estava, aleluia, sobre a vida de Jesus. Então ela toca as suas vestes e provoca o seu milagre, aleluia. O que Jesus está dizendo para nós nesta noite: para o seu milagre acontecer, basta que você comece a provocar o seu milagre. Jesus é o mesmo. Jesus, ele está aqui nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus tem a sua presença neste lugar. Aleluia, peça a ele o milagre, provoca o seu milagre, começa a clamar ao nome de Jesus, ao sangue de Jesus, aleluia, a sua vitória, a sua bênção. Somente Jesus pode entregar para você aquilo que você precisa. Aleluia, eu não sei em qual área você está precisando deste milagre, mas Ele é o único que abre a porta, aleluia, que homem nenhum consegue fechar. Ele é o único que vai além da medicina. Quando os médicos já não têm mais saída, quando os médicos já não encontram mais solução, Jesus, Ele vai além. Ele entra lá naquele hospital, Ele entra lá naquela UTI, Ele pode mudar a história. Seu poder vai além da medicina, aonde Ele toca a cura, a transformação, a mudança de vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele vai além daquilo que o homem diz. Aleluias. Por isso que quando começou este culto, eu comecei proclamando: ainda não acabou, ainda tem vida te esperando, ainda tem um recomeço para a sua história, ainda tem resposta de Deus para a sua vida. Por que eu estou dizendo ainda não acabou? Porque Jesus está aqui, e se há alguém que pode ainda mudar a história, é este nome, este sangue tem poder, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando todos disseram não tem mais jeito, Jesus, Ele entra com a solução. Quando se esgota as possibilidades humanas, Jesus entra com a solução. E nós vimos isso na vida desta mulher. Ela procurou a medicina, se esgotaram, aleluias, a oportunidade, se esgotou aquilo que os médicos puderam fazer por ela. Então agora é só um milagre. Agora é só um milagre. E quem, aleluias, entende de milagre, esse alguém é Jesus. Aleluias. Quando você se encontra com Ele, o milagre acontece na sua vida. Ele é especialista naquilo que os médicos, naquilo que o homem não consegue fazer. Quando, aleluias, para nós não tem mais jeito, Ele entra com um jeito, aleluias. Aleluia. Louvado seja Deus. Então a palavra vai dizer: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher, tremendo com medo, aleluia, se levanta no meio daquela multidão. Já sentiu o seu corpo mudar, porque o milagre ele é instantâneo. Quando Jesus, aleluia, faz o milagre, não é para a semana que vem, não é para o mês que vem, é agora. Aleluia. A palavra vai dizer que ela sentiu o seu corpo, aleluia, sendo curado daquele mal. Glória a Deus. Aleluia, olha que a palavra vai dizer, isso é muito forte. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo, já está curada daquele mal. Glória a O Deus. milagre não foi para depois. Aleluia, o milagre não foi para depois, foi naquele momento. Aleluia, glórias a Deus. Então, aleluia, Jesus estava naquele lugar. Aquela mulher saiu, provocou o seu milagre, entrou no meio daquela multidão, tocou nas suas vestes, recebeu o seu milagre. E agora ela estava com medo, ela estava temendo, aleluias, porque ela sabia que ela não podia estar ali.
Porque naquele tempo, aleluia, havia um jugo daqueles que eram enfermos, eram lançados para fora da cidade. Porque eles achavam que aquilo poderia passar, aquela doença podia ser transmitida. Então os enfermos ficavam para fora das cidades. E como aquela mulher teve a oportunidade, ela teve a sua cura, por isso ela temeu. Por isso, aleluias, aleluias, na frente de Jesus ela estava tremendo e comendo, temendo ao Senhor. Mas, aleluias, quando nós nos encontramos com o Salvador, o nosso pecado, a nossa, aleluias, a nossa história passada, tudo aquilo, aleluias, que nos condena, louvado seja o nome do Senhor, é apagado por aquele que pagou o preço. É apagado por aquele que pagou o preço na cruz do Calvário, aleluias. E nós não temos mais o que temer. E vai dizer o louvor: nenhuma condenação há para quem crê em Cristo Jesus. Aleluias, aquela mulher estava sendo salva, tendo, aleluias, um recomeço para a sua vida. Agora curada, ela poderia voltar, aleluias, para a sua casa, poderia voltar para a sua vida. Jesus deu uma nova chance para ela. Ela teve um novo recomeço, aleluias, através do encontro com Jesus. E é isso que falta muitas das vezes, aleluias, para aqueles que estão lá fora. Muitas pessoas precisam de um recomeço. Muitas pessoas precisam de uma oportunidade de ter este encontro com Jesus. Mas muitos delas, aleluias, começam, aleluias, a não dar mais ouvido para esta palavra. Começam, aleluias, a abandonar este caminho. Mas nós temos a obrigação de levar esta palavra, apresentar este Jesus para aqueles que precisam de uma nova saída, para aqueles que precisam desta salvação. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas então, no meio daquela multidão, chega, aleluia, mais chefes da sinagoga dizendo: olha, não adianta mais Jesus ir até a sua casa, aleluia, porque a menina já morreu. Repare que Jesus estava indo para ir ao encontro da filha de Jairo, mas no meio do caminho, aleluia, ele para e cura, aleluia. Mas uma coisa que eu quero dizer para os irmãos nesta noite, aleluia, quando Jesus ele para, ele não se distrai. Quando Jesus ele para naquele caminho, aleluias, muitos poderiam pensar e dizer, aleluias, que Jesus se distraiu, porque, aleluias, ele estava indo ao encontro da filha de Jairo. Mas Jesus ele não se distrai como eu e você, aleluias, que estamos fazendo algo e quando paramos para fazer outra coisa já se perdemos daquilo que nós estávamos fazendo. Não, quando Jesus parou ali, ele, aleluias, fez com que a vida de uma pessoa fosse transformada. Mas ele, aleluias, sabia onde ele tinha que ir, aleluias, ele não tinha esquecido da filha de Jairo, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus parou no meio do caminho, ele não se distraiu, mas no meio do caminho ele alcançou outras vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para você, aleluia, que Jesus está alcançando alguém através da sua vida. Glória a Deus. Aleluia, foi através da filha de Jairo, do caminho para a casa dela, aleluia, que Jesus encontrou e transformou a vida daquela mulher. Então eu quero dizer para você, eu não sei por onde você tem passado, por onde você está passando, mas saiba que Jesus pode usar a tua vida para transformar a vida de outra pessoa. É neste caminho, é nisso que você está passando, que Jesus vai te usar para alcançar a vida de outra pessoa. Aleluia. Então não se lamente, não se entristeça, porque Jesus está usando a sua vida, através dela ele vai alcançar a vida de outras pessoas. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Através da sua vida, Deus está, aleluia, aumentando o teu testemunho, aleluia, construindo um novo testemunho para você, aleluia, glórias a Deus. Mas então chegaram
e chega até a Jesus a notícia: a sua filha está morta. Naquele momento nós podemos pensar, Jairo ali, aleluias, frustrado, aleluias, porque ele vai ao encontro de Jesus. Ele foi e se prostrou diante de Jesus, mas Jesus estava no caminho, aleluias, e parou por conta daquela mulher, e a sua filha morreu, aleluias. Mas a morte não abala Jesus, a notícia da morte, aleluias, da menina não abala Jesus. É por isso que nós temos que confiar naquele que nos chamou, aleluias. Isso não pode te abalar. As notícias ruins não podem te abalar, aleluia. Por quê? Porque nós confiamos naquele que nos chamou. Jesus, Ele é poderoso, aleluia. Essa notícia ruim não pode abalar a tua fé, não pode abalar o teu chamado, aleluia, porque aconteceu algo no meio do caminho. Ei, eu quero dizer para você, Jesus ainda está no caminho, aleluia. Então não se abale, o teu milagre vai chegar, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A notícia de morte não para Jesus, e ele continua, aleluias, e ele chega até a casa da menina. Quando ele chega naquela casa, nós vamos ver que, aleluias, o clima era de velório, era tristeza, era choro, aleluias. Louvado seja Deus. E naquele momento, aleluias, todos ali chorando, porque a menina havia morrido. E Jesus, ele chega e fala: por que estão chorando? Aleluias. Olha que Jesus vai falar para Jairo: não temas, crê somente. Quando chega a notícia ruim a Jairo, aleluias, ele poderia ali desfalecer da sua fé, mas Jesus, ele já chega e repreende a Jairo dizendo: não temas, somente crê. Se você me procurou, aleluias, para a sua filha ser curada e para que ela viva, a tua fé vai ser alcançada, a tua filha vai ser curada e ela vai ter vida. Somente crê no teu milagre. Aleluia. E muitas pessoas perdem a oportunidade de receber o milagre por conta dessas notícias. Por conta que vem no meio do caminho a notícia contrária, dizendo: para tudo, aleluias, o plano já acabou, o sonho já morreu, aleluias, a menina já está morta, mas Jesus estava no caminho. Então, aleluias, Jesus fala a Jairo: não temas, crê somente. E olha o que Jesus vai fazer: ele separou somente Pedro, Tiago e João para ir com ele até aquela casa. E chegando naquela casa, ele viu um alvoroço, todos estavam chorando, pranteando, aleluia, chorando, clamando, aleluia, por conta daquela morte. Então Jesus vai dizer: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Aleluias. Aleluia. O que nós temos que aprender com essa palavra? Nós temos que estar atento com aquilo que Jesus está dizendo. Nós não podemos se distrair com as notícias que estão chegando à nossa volta, mas nós temos que acreditar naquilo que Jesus está dizendo para nós. Se Jesus falou: não temas, somente crê, não chores, a menina só dorme, por que nós vamos desacreditar daquele que morreu por nós, daquele que pode nos dar a salvação? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluias, ele entra. Só que o que acontece? Quando Jesus fala: a menina está morta, a menina não está morta, mas dorme, aquele povo que estava chorando começou a rir de Jesus, começou a rir dele. Porém ele, tendo-os feito sair, aleluias, tomou consigo o pai e a mãe da menina. O que aconteceu ali? Aquelas pessoas estavam chorando pela morte da menina, mas Jesus chega e diz: ei, não chores, a menina não está morta. E aquele povo começou a desacreditar de Jesus. E quando Jesus vê, aleluias, um ambiente aonde há, aleluias, a incredulidade,
Jesus, ele separa somente o pai e a mãe, aqueles que criam o milagre. E foi até o encontro da menina somente com o pai e com a mãe. E chegou no quarto, aleluias, e pegou a mão da menina e falou: levanta-te, menina, levanta-te, porque a palavra do Senhor Jesus tem poder. A palavra do Senhor Jesus tem poder. Basta uma palavra de Jesus na tua vida para a sua vida ser transformada. Aleluias. Jesus às vezes precisa separar o ambiente, tirar aqueles que desacreditam do seu lado, porque, aleluias, um ambiente de incredulidade paralisa o milagre. Mas quando Jesus pega somente o pai e a mãe e entra naquele quarto onde a menina está, ali tinha fé, então ali teve um milagre. Ele pega nas mãos da menina e fala: levanta-te, levanta-te, aleluias. E a menina se levantou. Aleluia. Porque nem a morte, nem a doença podem parar a voz de Jesus. Podem parar, aleluias, a voz que tem poder, aleluias, a palavra de poder que vem de Jesus. Por isso eu estou dizendo esta noite, pela autoridade do nome do Senhor Jesus, aleluias, o teu milagre vai chegar, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, Jesus está fazendo um milagre acontecer, mas primeiro ele precisa mudar o ambiente, tirar o ambiente da incredulidade do teu meio, da tua roda. Muitos podem estar rindo, zombando do que aquilo que Jesus falou para você, mas se Jesus prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Separa daqueles que desacreditam, confia no Senhor Jesus e recebe o teu milagre, recebe o teu milagre, recebe vida no seu lar, recebe a transformação na sua família, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Para encerrar a mensagem, a última palavra ela foi de Jesus. A última palavra ela foi de Jesus. Chegaram tentando desanimar, dizendo que a menina já está morta, mas Jesus disse: não, ela vive. Aleluias, ela só dorme. Aleluias, e quando Jesus chega, ela fala: levanta-te. E a menina levantou, porque a última palavra ela vem de Jesus. E nós precisamos crer, acreditar que na nossa vida a última palavra vem de Jesus. Pode o inimigo tentar nos cercar, pode o inimigo tentar nos cercar com notícias ruins, com testemunhos, aleluias, adversos, tentando nos paralisar a nossa fé, mas a última palavra ela é de Jesus Cristo. Se coloca de pé, aleluias, louvado seja Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor Jesus mais uma vez. Feche os seus olhos agora com fé. Feche os seus olhos agora com fé. Deus chama de vida.